Especialista em aviação, com milhões de seguidores no YouTube, Lito Souza está com uma doença neurológica rara e sem cura. O anúncio foi feito pela mulher dele. E o silêncio é porque as coisas não estão boas. Ele passou mais de 3 décadas explicando por que os aviões não caem. Mecânico, piloto, especialista em segurança aérea. Um homem que dedicou a vida inteira a desmontar o medo e transformá-lo em conhecimento. Para milhões de brasileiros, a voz de Lito Souza era sinônimo de segurança. A turbulência não derruba avião. Essa frase, repetida em centenas de vídeos, acalmou multidões que tremiam antes de embarcar. Era mais do que uma informação técnica. Era uma promessa. A promessa de que o pior não aconteceria. Que havia ordem no caos dos céus. Que alguém sabia o que estava fazendo. Mas em agosto de 2026, foi a esposa de Lito quem teve que falar. E o que ela disse não tinha nenhum jargão tranquilizador. Mila Seidel publicou um relato emocionado nas redes sociais, confirmando que o criador do canal Aviões e Músicas recebeu o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e sem tratamento capaz de interromper sua evolução. Sem cura, sem retorno. Lito já havia perdido parte dos movimentos, mas permanecia lúcido, a cabeça íntegra, presa dentro de um corpo que a doença vai silenciando, pouco a pouco, sem pressa, sem piedade. O homem que ensinava o Brasil a não ter medo de voar estava agora diante de algo que nenhum manual de aviação consegue explicar. Se o canal Aviões e Músicas um dia te deu coragem para embarcar, para olhar pela janela sem tremer, para entender que os aviões são feitos para voar, deixe um like agora. Não como gesto de consumo, como tributo a um homem que gastou a vida inteira colocando conhecimento a serviço do outro. Porque o que você está prestes a conhecer, poucos sabem sobre Lito Souza. Joselito Geraldo de Souza nasceu em 25 de janeiro de 1967, em Natal, no Rio Grande do Norte. Filho de Sebastião, caixeiro viajante e fabricante de cordas de sisal, e de Terezinha, que se dedicava à criação dos filhos. Uma família simples, do interior do Nordeste, sem dinheiro sobrando e sem conexões com o mundo que Lito um dia habitaria. O nome Joselito foi escolhido pela mãe, inspirado num personagem de filme que ela amava. Ninguém ali sabia que aquele menino cresceria para se tornar a maior referência em aviação do Brasil. A paixão por máquinas veio cedo. Ainda criança, Lito se perdia olhando para motores, para engrenagens, para qualquer coisa que se movesse com lógica. Não era curiosidade passageira. Era uma obsessão silenciosa. A engenharia naval, a aeronáutica, os sistemas, aquele universo técnico o chamava com uma voz que ele não conseguia ignorar. Em Natal, longe dos grandes centros, essa paixão não tinha para onde ir. Não havia escola especializada, não havia atalho, havia só a vontade. Aos 14 anos, Lito soube de um curso técnico gratuito de mecânica de aeronaves, mantido pela Força Aérea Brasileira, no Guarujá, em São Paulo. Sem experiência prévia, sem nenhuma garantia de futuro, ele se inscreveu. E foi. Um menino nordestino, sem dinheiro, saindo de Natal para perseguir algo que a maioria das pessoas ao redor sequer conseguia imaginar. Dentro da FAB, ele não apenas aprendeu. Foi um dos melhores alunos do curso. A dedicação chamou atenção. E foi exatamente por isso que, ao final da formação, o coordenador do curso o convidou pessoalmente para fazer um teste na Varig, a maior companhia aérea do Brasil na época, símbolo de prestígio e excelência no setor. Lito passou. Tinha 18 anos. Começava ali uma carreira que duraria mais de 3 décadas dentro dos maiores hangares da aviação comercial. Na Varig, trabalhou na manutenção de aeronaves e foi crescendo. Passou pela Transbrasil. Chegou à United Airlines,
onde escalou até o cargo de chefe internacional de manutenção de aeronaves, função em que supervisionava a aeronavegabilidade, exigências regulatórias e equipes técnicas espalhadas por diferentes países. Em algum momento, chegou a liderar o treinamento de mecânicos no antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo, após a venda de aeronaves da Varig para uma empresa africana. Um menino de Natal, filho de um fabricante de cordas de sisal, comandando operações de manutenção em outro continente. Mas a grande virada não viria de dentro de um hangar. Viria de uma ideia que começou, como quase tudo na vida de Lito, de forma simples e quase despretensiosa. Em 2004, ele criou um blog. Queria escrever sobre aviação de um jeito que qualquer pessoa pudesse entender, sem jargão impenetrável, sem aquela frieza técnica que afasta o leigo. Em 2010, o blog virou canal no YouTube. E o canal virou uma força que ninguém previu. O Aviões e Músicas não era apenas um projeto de divulgação científica. Era uma missão pessoal. Lito entendia, com rara profundidade, que o medo de voar não nasce da ignorância pura, nasce da falta de contexto. As pessoas tremem no avião porque não sabem o que o barulho significa, não entendem o que é turbulência, não conhecem os sistemas de segurança que funcionam em silêncio enquanto elas fecham os olhos. Lito foi o homem que deu esse contexto. Vídeo após vídeo, acidente após acidente explicado com respeito e clareza, ele foi construindo algo raro no YouTube brasileiro: confiança real. A audiência cresceu durante a pandemia, quando o mundo parou e as pessoas descobriram que queriam entender mais sobre tudo. O canal chegou a 3,6 milhões de inscritos. Nas redes sociais, mais de 6 milhões de seguidores. Em 2021, aos 54 anos, Lito realizou outro sonho antigo. Obteve sua habilitação aeronáutica e se tornou piloto. O mecânico que passou décadas cuidando de aviões por fora, finalmente aprendeu a pilotá-los por dentro. Era o auge de uma trajetória construída tijolo por tijolo, desde os 14 anos, desde Natal, desde um curso gratuito da FAB que mudou tudo. Ninguém imaginava o que estava por vir. Em julho de 2026, Lito Souza apareceu nas telas com uma mensagem diferente. Sem acidentes para explicar, sem turbulência para desmistificar. Desta vez, ele falava sobre si mesmo. Com a mesma serenidade de sempre, anunciou que havia recebido o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata de agressividade intermediária, um câncer identificado após uma alteração no exame de PSA durante um check-up de rotina. A notícia sacudiu os milhões que o acompanhavam. Mas Lito não deixou espaço para o pânico. Usou a linguagem que sempre usou. Sou resiliente igual a um avião. Tô em manutenção, não em queda. Vou matar essa pane. E então fez o que sempre fez. Transformou o próprio sofrimento em mensagem de utilidade pública. Pediu aos seguidores homens acima de 40 anos que procurassem um urologista, que não deixassem de fazer exames de rotina, que aquilo poderia salvar uma vida. Era Lito sendo Lito. Mesmo no pior momento, pensando no outro. Mas a pane era mais grave do que parecia. Durante o tratamento oncológico, um novo sintoma surgiu sem aviso. Uma dormência no braço esquerdo. No início, tratada como algo passageiro, uma reação colateral, um sinal que passaria. Não passou. O quadro evoluiu durante uma viagem aos Estados Unidos, onde Lito estava para tratamento, e piorou com velocidade suficiente para forçar o retorno antecipado ao Brasil. Ele foi internado no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os médicos identificaram uma inflamação no sistema nervoso central, inicialmente considerada de provável origem autoimune. Começou então uma sequência de procedimentos de alta complexidade, ciclos de pulsoterapia, sessões de plasmaférese, na tentativa de conter o avanço do que ainda não tinha nome certo. Lito recebeu alta ao final de julho. A recuperação esperada não veio.
Os movimentos continuaram sendo perdidos. O braço esquerdo já não respondia como antes. O corpo, que havia sido o instrumento de décadas de trabalho manual dentro de hangares, de voos, de vistorias técnicas em 3 continentes, estava deixando de obedecer. E então vieram os exames definitivos. Semanas de investigação médica intensa. Semanas que a família viveu em silêncio, aguardando uma resposta que ninguém queria receber. No dia 21 de agosto de 2026, uma sexta-feira, Mila Seidel publicou um vídeo nas redes sociais. A voz dela carregava o peso de quem já havia chorado antes de começar a falar. Ela confirmou o que os exames haviam revelado. Lito Souza tinha a doença de Creutzfeldt-Jakob. A DCJ é uma encefalopatia espongiforme rara, uma doença causada por prions, partículas de proteína anormal que se acumulam no cérebro, destruindo sua estrutura progressivamente, conferindo ao órgão uma aparência esponjosa ao longo do tempo. Não existe tratamento específico capaz de interromper sua evolução. Não existe cura. A progressão é via de regra, rápida e fatal. O que torna o caso de Lito ainda mais cruel é a sua particularidade. Diferente do padrão habitual da doença, que começa com perda de memória e declínio cognitivo, Lito permanece completamente lúcido. A mente intacta. O pensamento preservado. É o corpo que vai sendo sequestrado, movimento por movimento, enquanto a consciência assiste a tudo. Mila descreveu esse detalhe com uma honestidade que partiu o coração de quem ouvia. A cabeça dele está íntegra, ela disse. Tão íntegra que o médico orientou que ele aproveitasse essa janela, que a gente não sabe de quanto tempo é, para falar, para planejar, para aproveitar. Uma janela, sem prazo, sem garantia. Apenas tempo e a consciência plena de que ele está diminuindo. Lito, soube-se depois, decidiu ele mesmo conversar com o filho do casal, Malone, de 7 anos, para explicar o que estava acontecendo. Um pai, ainda lúcido, escolhendo ser ele mesmo a dar ao filho a notícia mais difícil. Não delegou, não fugiu, encarou. Da mesma forma que encarou tudo na vida, de frente, sem floreio, com a coragem silenciosa de quem aprendeu desde cedo que a realidade não se negocia, apenas se enfrenta. A família, por sua vez, não desistiu de buscar alternativas. O Correio Brasiliense confirmou que os familiares estavam em contato com centros de pesquisa nos Estados Unidos, investigando a possibilidade de acesso a tratamentos experimentais. Não como negação da gravidade, como recusa em não tentar, como o gesto mais humano possível diante do inaceitável. Mila encerrou seu relato pedindo apoio. Pediu que os seguidores não soltassem a mão da família naquele momento. E justificou com uma frase que resume quem Lito sempre foi. O Lito nunca soltou a mão de ninguém. Não soltou quando explicou o acidente que matou Marília Mendonça com respeito e precisão técnica, enquanto o Brasil chorava sem entender. Não soltou quando passou madrugadas respondendo comentários de pessoas apavoradas antes de um voo. Não soltou quando usou o próprio diagnóstico de câncer para pedir que homens fossem ao médico. Em 30 e poucos anos de aviação e mais de uma década na internet, Lito Souza construiu algo que vai além de inscritos e visualizações. Construiu presença. A sensação de que havia alguém do outro lado que sabia, que se importava e que falava a verdade sem te assustar mais do que o necessário. E agora é ele que precisa que não soltem a sua mão. Há uma frase que Lito Souza repetiu tantas vezes que virou parte da linguagem de quem o acompanha. Turbulência não derruba avião. Ele dizia isso para acalmar passageiros em pânico, para explicar que o que parece catastrófico nem sempre é. Que o barulho assustador dentro da cabine não significa queda. Que o avião foi projetado para aguentar muito mais do que parece. Hoje, olhando para o que ele enfrenta, essa frase ganha um peso diferente. Não técnico,
humano. Lito Souza passou a vida inteira dentro de hangares, estudando falhas, prevenindo colapsos, garantindo que sistemas complexos não cedessem sob pressão. Conhecia cada parafuso, cada sistema redundante, cada protocolo de emergência. E ainda assim, a falha que o alcançou não estava em nenhum motor. Estava dentro do próprio cérebro, num prion, numa proteína tão pequena que nenhum equipamento da aviação conseguiria detectar. A ironia é brutal e silenciosa, do tipo que não pede licença para doer. Mas o que fica, depois de tudo, não é a doença. É o que foi construído antes dela. Um menino nascido em Natal, filho de um fabricante de cordas de sisal, que entrou na aviação aos 14 anos, sem conhecimento prévio e sem nenhuma garantia, que foi um dos melhores alunos do curso da FAB, que passou pela Varig, pela Transbrasil, pela United Airlines, que liderou equipes em 3 continentes, que criou um blog sobre aviação em 2004, quando quase ninguém fazia isso, e transformou aquilo num canal com 3,6 milhões de inscritos e mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, que se tornou piloto aos 54 anos, porque ainda tinha sonhos para realizar, que escreveu 21 livros, que fundou uma escola, que criou um curso para ajudar pessoas com medo de voar a recuperar a liberdade de ir e vir. Tudo isso não desaparece com um diagnóstico. Mila Seidel, ao anunciar a doença do marido, pediu algo simples e devastador ao mesmo tempo: que não soltassem a mão deles. Ela falou de uma estrutura de home care que está sendo montada. Falou do filho de 7 anos que precisou ser informado pelo próprio pai. Falou da empresa que precisa continuar. Falou da busca por tratamentos experimentais nos Estados Unidos. Falou de tudo isso com a voz de quem não tem mais espaço para o desespero, porque o desespero é um luxo que as circunstâncias não permitem. Restou a ela e à família a única coisa que a aviação também ensina quando tudo parece perdido: seguir o procedimento. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Com a consciência plena de que alguns voos não terminam onde a gente planejou. Lito permanece lúcido. Essa é a palavra que aparece em todos os relatos, repetida como se fosse um consolo e uma crueldade ao mesmo tempo. Ele sabe, ele vê, ele pensa. A janela que os médicos mencionaram, esse intervalo de tempo em que a mente ainda está presente e o corpo ainda responde o suficiente, é o que sobrou para planejar, para falar, para aproveitar. E Lito, fiel ao que sempre foi, está usando esse tempo, não para lamentar, para agir. Existe algo profundamente coerente nisso. Um homem que passou décadas ensinando que o conhecimento é o antídoto do medo, agora diante do único tipo de turbulência que o conhecimento não resolve. E ainda assim, sem soltar a mão de ninguém. A riqueza que Lito Souza deixa não cabe em número de inscritos. Está nas pessoas que embarcaram num avião pela primeira vez depois de assistir a um vídeo dele. Nas que foram ao médico porque ele pediu. Nas que aprenderam que entender é sempre melhor do que ignorar. Está no filho de 7 anos que tem um pai que, mesmo diante do inimaginável, escolheu ser honesto. Turbulência não derruba avião. Talvez essa frase nunca tenha sido só sobre aviação.